Você sabe qual é o maior público da história do futebol? E por que o segundo uniforme da seleção brasileira é azul? E qual é o jogador que ganhou todos os títulos mais importantes do futebol? Se você não tem ideia e quer saber muito mais, fica aqui para conferir 20 curiosidades do futebol que você não sabia. Antes de continuar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like aqui no vídeo. A gente está começando agora no YouTube e o like e a inscrição de vocês vai ajudar demais na continuidade desse trabalho. Agora bora pro vídeo. A primeira Copa do Mundo foi jogada na América do Sul. Em 1930 tivemos a primeira Copa do Mundo que foi jogada no Uruguai. A final foi realizada entre dois países sul-americanos e o Uruguai venceu a Argentina por 4-2. Somente um país disputou todas as Copas do Mundo. Desde a criação da Copa em 1930, somente um país esteve presente em todas as suas edições, o Brasil. Além disso, a seleção brasileira é a maior campeã do torneio com 5 campeonatos. Uniforme da padroeira do Brasil. Em 1958, a seleção brasileira já usava o tradicional uniforme amarelo. Porém, na final, como as cores dos uniformes eram iguais, o Brasil criou nesse momento o uniforme azul. O tom do azul é inspirado na cor do manto da Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil. O primeiro 7-1. A grande tragédia do futebol brasileiro é sem sombra de dúvidas a goleada histórica sofrida diante da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Em jogo válido pelas semifinais do nosso país, a Alemanha aplicou impiedoso 7-1 na seleção brasileira. Porém, até então, o maracanaço foi a grande derrota da seleção. O título já era esperado pela imprensa e por todos os brasileiros, porém a seleção perdeu o jogo por 2-1 para o Uruguai e viu a Copa ficar com os nossos vizinhos. Bola feita com bexiga de boi. A primeira bola era criada de couro curtido, capotão, e a câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, a bexiga de boi deu lugar a uma câmara de ar de borracha, porém em dias de chuva as bolas ficavam encharcadas e chegavam a pesar o dobro do peso normal. Em 94, as bolas começaram a ficar mais leves graças aos polímeros. O poliuretano foi usado como revestimento e nas câmaras internas se usou o poliestireno e as câmaras passaram a ser de látex. A taça foi roubada. Até 1970, o troféu da Copa do Mundo era a taça Jules Rimet. A posse definitiva dessa taça ficaria definitivamente com o país que ganhasse 3 Copas primeiro. Em 1970, a final entre Brasil e Itália foi vencida pelo Brasil, que ficou com a taça. Em 1983, a Jules Rimet foi roubada no Brasil e alguns dias depois foi descoberto que ela havia sido derretida. Em 2015, inexplicavelmente, parte da taça foi encontrada nos porões da FIFA em Zurique, na Suíça. Número nas camisas. A primeira vez que a numeração apareceu nos uniformes foi em 1933, na Copa da Inglaterra, na partida entre Everton e Manchester City. Um time entrou com os números de 1 a 11 e o outro de 12 a 22. No Brasil, a numeração foi implementada em 1947 e a ideia chegou à Copa do Mundo em 1950. A numeração facilitava a identificação dos jogadores para jornalistas, torcedores, para o árbitro e etc. Não existiam cartões até a Copa do Mundo de 1970. Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA implantou os cartões amarelo e vermelho. Em um jogo entre Argentina e Inglaterra, o capitão argentino Ratin contestou a marcação de uma falta com o árbitro alemão Rudolf Kreitlen. O juiz considerou a reclamação assintosa e expulsou o argentino. Rudolf utilizou gestos para indicar que Ratin havia sido expulso, mas o argentino não entendeu e negou-se a sair de campo. Inspirado nas cores do semáforo, amarelo para reduzir a velocidade e vermelho para parar, o chefe dos árbitros na Copa de 1970, o inglês Kim Aston, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades. Antes disso, os árbitros usavam apenas o apito, a voz, gestos para fazer as marcações. O primeiro clube de futebol do Brasil. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Club, time formado por colonos ingleses em 1888. No entanto, o clube de futebol mais antigo e que ainda está em atividade no Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Em homenagem à equipe, a data também foi escolhida como o Dia Nacional do Futebol. O jogo com 22 expulsos. O maior número de expulsões já visto em uma partida de futebol brasileira ocorreu entre Portuguesa de São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro, pelo torneio Rio-São Paulo de 1954. Foram 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas equipes. Recorde de gols. Pelo Campeonato Escocês em 1885, o Arbroath goleou o Bon Accord por 36-0. A goleada poderia ter sido maior, já que 7 gols desse time foram anulados pelo árbitro por impedimento. Na era do profissionalismo, uma partida tornou-se histórica por quebrar recordes mundiais e evidenciar um desequilíbrio de seleções que acontecia na Oceania. Pela eliminatória da Copa do Mundo de 2002,
A Austrália enfrentou a Samoa Americana em 11 de abril de 2001 e venceu pelo placar de 31-0. O resultado foi reconhecido como a maior vitória em uma partida internacional de futebol. Em consequência do desequilíbrio entre a Austrália e outras seleções da Oceania, a Austrália foi convidada em 2005 a participar das eliminatórias asiáticas. O primeiro jogo no Brasil. Charles Miller, que havia trazido as primeiras bolas de futebol para o Brasil, trabalhava na empresa São Paulo Railway, responsável pela estrada de ferro Santos-Jundiaí, e ensinou funcionários a jogarem futebol. Em 1895, ele reuniu funcionários da sua empresa com os da Gas Company, responsável pela iluminação da cidade de São Paulo para a disputa de uma partida. Não se sabe quais jogadores marcaram os gols, mas o placar terminou 4-2 para a equipe da São Paulo. O jogo é considerado o primeiro a ser realizado no Brasil. Maior público. Brasil e Paraguai foram responsáveis pelo maior público em uma partida de futebol, totalizando 183.341 pagantes para ver esse jogo. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 e realizado no estádio do Maracanã em 31 de agosto de 1969. O jogador mais velho na Copa do Mundo. O goleiro do Egito, El Hadari, é o jogador mais velho a ter disputado uma Copa do Mundo. Ele bateu o recorde ao entrar em campo contra a Arábia Saudita aos 45 anos, 5 meses e 10 dias na Copa da Rússia em 2018. Inclusive, ele defendeu um pênalti nesse jogo. Anteriormente, o recorde era do também goleiro Mondragón, da Colômbia. Em 2014, ele disputou a Copa do Mundo no Brasil com 43 anos e 3 meses de idade. O jogador mais novo em vencer uma Copa. O jogador mais novo em vencer uma Copa foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão do mundo em 1958. Conhecido como o Rei do Futebol, Pelé detém ainda o recorde do jogador mais novo a marcar em Copas do Mundo com um gol em cima do país de Gales. A Rainha do Futebol. Se o Rei do Futebol é brasileiro, a Rainha também é. A maior jogadora de futebol de todos os tempos é a brasileira Marta, eleita melhor do mundo por 6 vezes. Ela e o argentino Messi são os jogadores mais vezes eleitos melhores do mundo. Água batizada. Um dos casos mais famosos da rivalidade entre seleções aconteceu com Brasil e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1990. Durante a partida entre as equipes, o jogador branco teria aceitado uma água do técnico argentino, que segundo o jogador Maradona, continha sonífero. Pernas tortas. Considerado um dos melhores dribladores de todos os tempos e um dos melhores jogadores de todos os tempos e do Brasil, Garrincha tinha a coluna deformada, pernas arqueadas e uma perna 6 centímetros maior do que a outra. O juiz fugiu. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, o Brasil jogou a semifinal contra a seleção sede. Garrincha foi expulso depois de uma falta grave no chileno Eladio Rojas, e por isso não podia jogar a final. No entanto, a súmula não constava a expulsão de Garrincha. O bandeirinha que havia dado a ordem de expulsão do jogador brasileiro voltou para o Uruguai, seu país de origem, sem dar esclarecimentos sobre a súmula. Assim, Garrincha pôde jogar a final após ser absolvido em um julgamento realizado pela FIFA. Não se sabe ao certo o motivo do sumiço do bandeirinha, mas a versão mais divulgada é de que ele teria aceitado dinheiro da CBF. Quem ganhou os maiores títulos? Muitas vezes chamado de Rei dos Dribles, o nosso Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, é o único jogador brasileiro da história do futebol a conseguir faturar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Libertadores da América, além de ter sido o melhor jogador do mundo pela FIFA. Aos 13 anos, Ronaldinho ficou conhecido por ter marcado 23 gols em uma partida. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal.